Olá a todos, sejam bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Esse projeto que tem a seu fundamento principal os estudos iniciáticos das civilizações do passado. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para podermos, assim, compartilhar tudo que nós estudamos no nosso último encontro que fazemos periodicamente. Esse aqui está sendo o último vídeo desse primeiro módulo, do módulo que nós estudamos o Egito Antigo. Fizemos 19 encontros e esse vídeo aqui será o vídeo do encontro 19 e vamos já partir aqui para compartilhar os nossos estudos e iniciarmos as nossas reflexões. Então, lembrando que o projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, primeiro módulo, estamos estudando sobre o Egito Antigo. Estudamos na primeira parte, no primeiro semestre, basicamente, desse ano desse ano de 2022, estudamos o Caibalion e, nesse segundo semestre do ano 2022, estamos estudando o livro A Tábua de Esmeralda. Sempre é bom nós iniciarmos visualizando os objetivos desses estudos, que é estudar os conceitos iniciáticos em grupo. Estamos fazendo isso periodicamente online, a cada 15 dias, nos domingos à tarde. Trazer os conceitos iniciáticos para a vivência prática, estamos nos esforçando a refletir sobre esses conceitos e tentar utilizá-los no nosso dia a dia e depois levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Essa aqui é a agenda dos nossos encontros. Então, no último dia 11, de dezembro do ano 2022, fizemos o nosso encontro 19, estudamos na segunda parte do livro A Tábua Esmeralda e os apêndices. Foi um estudo muito bacana, muito reflexivo. O livro, ele sempre traz lá no início, esse livro aqui, A Tábua de Esmeralda, traz lá no início um conceito, uma frase, um pensamento de Albert Einstein, que nós sempre repetimos aqui, que a coisa mais bonita que podemos experimentar é o mistério. Ele é a fonte de toda a ciência e a arte verdadeira. Aquele para quem a emoção é uma estranha, que não consegue mais se maravilhar por um momento e se envolver com fascínio, é como morto, seus olhos estão fechados. Albert Einstein. Está no comecinho do livro e nós reproduzimos isso em todos os nossos encontros, em todos os nossos vídeos, que é para dar o clima dos nossos estudos. Muito bem. Então, o livro, na parte que nós estamos estudando, falando sobre os textos forjados pelo Império Romano e pelos cristãos. Então, gente, nós vamos recordar um pouquinho. O livro, nesse período aqui, está tentando trazer alguns conceitos de sincretismo que as outras religiões, e principalmente os conceitos egípcios, eles tiveram no início do cristianismo. Então, esse sincretismo, que é absorver outras culturas para formar um novo pensamento, utilizando alguma ideia que já existia para uma nova filosofia. Então, esse sincretismo é que o livro vem trazendo à tona sempre, e falando muito do que foi, ou dos acontecidos, no início do cristianismo, pelo movimento cristão, para falar um pouco sobre como que foi impactando as escrituras e assim sucessivamente. Lembramos também que, até no nosso encontro que nós fizemos, nós discutimos um pouco sobre isso, que sabemos hoje em dia que muitas coisas foram alteradas dos textos cristãos, que muitas coisas foram acrescentadas, que várias datas não são as datas reais, etc. Hoje nós temos todo esse conhecimento, principalmente nós que estamos no Espiritismo e acabamos tendo
um vasto conteúdo escrito, né, trazidos pelo plano ou pela dimensão espiritual, e assim vai formando dentro da nossa mente, dos nossos conceitos, esse entendimento. E o livro ele vem trazendo um pouquinho sobre isso. E o bacana é que ele traz vários nomes, né? Então, aqui ele fala que esse historiador cristão, lá do início do século, o Eusébio, ele escreveu um livro chamado A História do Cristianismo. Um livro bem grande, né? Tem 10 volumes. E o autor do livro que nós estamos estudando, a Tábua Esmeralda, vem comentando que não se dá para considerar esse autor muito sério, porque ele traz algumas histórias, né? Que muitas vezes nós entendemos que são sentidos figurados, que tem uma simbologia por trás, mas quando você leva no pé da letra é muito complicado. E no dia que nós estudamos lá no nosso grupo, foi comentado até sobre a história de Jonas, que está na Bíblia, né, que é engolido por uma baleia, e aqui esse autor, Eusébio, né, esse historiador, Eusébio, né, historiador cristão, ele também conta uma história meio que parecida, falando que alguns foram devorados por animais, e quando os animais morriam, se encontravam eles ali, vivos ainda dentro dos animais. Então, é por isso que o autor trouxe esse exemplo, falando que é difícil levar ele a sério, mas nós que cultuamos muito a fé raciocinada, a razão, o entendimento da nossa fé, nós sabemos que muitas das coisas escritas têm uma simbologia ou têm um cunho simbólico, um cunho metafórico aí que nós temos que buscar a essência. Então é importante sempre a gente ir buscando a essência dos ensinamentos. O livro vem falar do historiador britânico Edward Gibbon, em seu livro sobre o Império Romano. Esse historiador britânico comenta sobre Eusébio, né, que relatando ali nesse livro que Eusébio confessa ter incluído histórias dentro desse livro aqui, a história do cristianismo. Para o filósofo grego Celso, alguns fiéis, como pessoas embriagadas que se agridem mutuamente, manipularam textos originais do Evangelho. Então, o autor do livro A Tábua Esmeralda vem pegando várias citações, trechos, né, de filósofos, historiadores, para trazer argumentos que comprovam essa manipulação nos textos originais do Evangelho. Irineu, um dos primeiros cristãos, né, grego, teólogo, escritor, um dos primeiros cristãos lá no início, né, do cristianismo, no ano 180, favoreceu 4 evangelhos atribuídos aos discípulos. A gente conhece hoje, né, sabemos hoje da história, do conhecimento, dos concílios, e unificando, que existiam inúmeros outros evangelhos, mas eles foram considerados apócrifos ou considerados não relevantes ou que não tinham um ensinamento concordante com a ideia de quem fez os concílios, e aí eles escolhem quatro evangelhos que a gente conhece hoje, os 4 evangelistas que estão no Novo Testamento da nossa Bíblia. Orígenes, que era um sacerdote da igreja, lá no ano 220, ele escreve que as diferenças entre os manuscritos se tornaram gigantescas ou por negligência de alguns copistas ou por audácia perversa de outros. Então, a história vem nos trazendo que os textos eram copiados e, às vezes, aqueles que estavam copiando colocavam a sua própria interpretação ou faziam algumas alterações de cunho próprio por determinados interesses. Dionísio de Alexandria, no ano 250, vai falar em falsos crentes que modificam inescrupulosamente escritos de sua autoria. Então, Dionísio, que fez parte da escola lá de Alexandria, ele acaba também vendo que seus próprios escritos, seus próprios textos, eles eram adulterados. Então, mas ele não ficava muito surpreso, porque ele sabia
que até os escritos, né, da palavra do próprio Cristo, do próprio Senhor, já tinha sido adulterado por algumas pessoas, então acabava que entendendo essas alterações para poder dar argumento para aqueles que estavam adulterando e tinham seus interesses próprios a ser preservados. O interessante é que quando o livro vem trazendo essas referências, né, Dionísio de Alexandria, Orígenes, Irineu, Celso, Edgar Gibbon, Eusébio, nós vamos pesquisando esses nomes, né, para ver qual é a história. Então, tem tudo uma história por trás, e fica a dica aí. Quando nós estamos estudando os conceitos iniciáticos do Antigo Egito, não temos a menor pretensão de esgotar o assunto. Ixi, muito longe, muito longe disso. Tem muitos assuntos, muitas coisas que a gente nem arranhou a superfície ainda. Então, fica aqui, pelo menos, as referências da gente ir buscando quem que são essas pessoas que fizeram parte da nossa história, que construíram, de certa forma, as ideias para que se formulassem, assim, as religiões que nós conhecemos hoje em dia. E é muito interessante para quem gosta de pesquisar, de estudar, entender cada um, cada ideia, o que aconteceu, qual que era a corrente que ele defendia, assim sucessivamente. O livro agora ele muda o tópico, né? Ele sai dos textos forjados pelo Império Romano e pelos cristãos e vai falar um pouquinho sobre a vida do Cristo forjado maquiavelicamente. Então, a primeira coisa que ele vem citar aqui, o livro vem falar de um livro chamado Pastor de Hermas, Pastor de Hermas, que foi muito vinculado, muito estudado, amplamente lido pelos cristãos do século II ao século IV, era tido como uma coisa real, né, concreta, e segundo o autor do livro, vem falar que ele foi até parte, né, do canon bíblico Codex Sinaiticus, e na verdade ele era um documento, ele era um livro meio que forjado em Roma. Assim, eu sinceramente não peguei esse livro para ver o conteúdo, o que que ele fala, o que que ele menciona. O importante sempre é a gente tentar entender, né, a ideia, né, ou a essência do que a pessoa está trazendo, que às vezes a gente fica muito focado, que nem aqui, né? O livro discute muito a existência do Cristo bíblico, que foi forjado, que não existe, traz vários. Aqui é um exemplo, né, desse pastor de Emas, vai falar do Império Romano, que era muito poderoso, né, à época de Jesus. A gente sabe que muitas coisas da nossa vida de hoje em dia é baseado no modo de vida que os romanos levavam. Então, os romanos viviam em sociedade, os romanos tinham estádio de jogos, a gente mudou o jogo, mas o conceito é o mesmo, o mundo inteiro admite dessa forma, né? O mundo, todas as civilizações, todos os países hoje têm estádios com alguns jogos, não importa qual, né? Diferentes jogos, mas tem os jogos ali para poder dar o lazer, a diversão, né? Atraindo o público daquela localidade. Então, a gente sabe que a gente usou muito disso. Principalmente aqui no Brasil, as leis são muito baseadas, né? As leis jurídicas são muito baseadas nas ideias das leis romanas. Muitas palavras, às vezes muitas, como que eu posso dizer, expressões que as pessoas que têm o conhecimento, estudaram, são formados e atuam na área jurídica, eles usam ainda até em latim, né? Para ver como que é relacionado esses conceitos romanos no nosso dia a dia. Porém, o livro vem lembrar, né, que antes de ter tudo isso, existia essas concepções em outras civilizações. E ele traz o exemplo aqui do Etruscos. Então, o Etrusco ele vai falar que é um povo desenvolvido, que tinha mobílias, cama, sofá, itens de cozinha, né? E, e também a gente sabe disso, que uma nação, uma civilização como a romana, que é conquistador, eles vão pegando um pouco
do sincretismo, de novo, né, vai pegando aquela cultura e vai incorporando na sua, até que, com o passar do tempo, parece que a cultura é dela e não foi da outra civilização que eles conquistaram. E aí o que acontece? Fica fácil para o Império Romano, lá, os imperadores, escolherem Jesus Cristo, né? Como o cristianismo como uma religião principal, vai suprimindo as outras religiões, as outras crenças, e vai dando preferência também aos livros com esses ensinamentos que são dóceis. O livro ele vem falar aqui para nós de três grandes revoltas do povo judeu. Então, os judeus eles tiveram três grandes revoltas. A primeira nos anos 66, a gente vai lembrar ali 66 a 70, foi quando Tito, na época general e depois ele virou imperador, ele destrói, né, o templo o templo judeu, e hoje só existe lá o Muro das Lamentações, foi destruído nesse ano pelos romanos por causa dessa primeira grande revolta. A segunda grande revolta acontece entre os anos 115 e 117, e depois vem a terceira grande revolta, essa revolta conhecida como a Revolta de Bar Kokhba. A gente vai lembrar sempre que o livro ele vem trazendo que nessas duas últimas, principalmente na segunda e principalmente na terceira revolta, os generais romanos, né, começam a perceber algo, que aqueles judeus que eram dito cristãos, eles não lutavam. Então, o livro vem trazendo esse argumento. Por que, que o Império Romano vai lá e escolhe Jesus, que tem ensinamentos dóceis, porque nessas revoltas, aqueles que eram ditos cristãos, que adotaram o cristianismo, mesmo sendo judeu, eles não participam da revolta. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus vai falar que o reino não é desse mundo, vai falar, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim sucessivamente, vai trazer a passividade, né? Se aquele que vier, que andar, sei lá, 10 passos, ande 100, 200, 1000, nessa simbologia, sempre esteja ali, né, a ajudar. Então, o livro ele vem mencionando isso como que pode ter sido uma jogada do povo, né, do imperador, de trazer o cristianismo para dentro do império. Consequentemente, todas aquelas civilizações que estavam sob o seu domínio, ia ser levado esses conceitos que os deuses iam terminar, né, aquela quantidade de Deus, e aqueles que eram conquistados ia ser mais dócil, mais fácil de você conseguir cobrar impostos e assim, desculpa, sucessivamente. Muito bem. Todos esses elementos que o hermetismo e a construção do evangelho têm em comum, aqueles mais importantes, eles estão sendo pautados como sincretismo, quer dizer, vai trazer aquelas ideias e colocar dentro, e as atribuições de textos. Então, se gerou muito texto atribuído a determinado discípulo e assim sucessivamente. O autor do livro vem falar que esses dois aspectos são os mais importantes, esses elementos aí, né, para a construção dos evangelhos e saindo com bases hermetistas. Ele menciona também o último Papa de Mitra, que cultuava, né, o mitraísmo, né, os deuses, que é esse Vetus Agorius Praetextatus, que foi um dos últimos papas, segundo o que está no livro, o nome desse papa ele está na Basílica de São Pedro, e vários de outros senadores, né, que viveram a época senadores romanos que viveram a época desse papa, também têm os seus nomes ali citados ao lado, né, desse último papa, e todos eles cultuavam o mitraísmo. E o livro vem falar que é muito difícil desassociar o cristianismo do mitraísmo e nem do hermetismo. Por quê? Porque o sincretismo dessas duas
dessas duas correntes de pensamento, de crença, eles estão muito incorporados no cristianismo. Chegamos agora já no apêndice, no final do livro, no apêndice A, que vai falar do Abu Mashar. Abu Mashar era um astrólogo árabe. Ele escreveu essa obra aí medieval, que é que Al-Fif, deve ser assim a pronúncia, no século IX, e ali vai estar a origem das histórias árabes sobre Hermes. Então, vai começar a verificar nessa obra medieval várias citações que estão contidas tanto no Carvalho como na Tábua de Esmeralda, que foram os conceitos que nós estudamos aqui nesse primeiro módulo, Egito Antigo. Então, Abu Marshal, essa obra aí que ele escreveu, ele vai citar que Hermes tinha um discípulo pupilo, o Asclépio, e ele cita também que houve 3 pessoas chamadas de Hermes. Então, nessa obra, ele vai desmembrar Hermes como se fossem 3 pessoas. A primeira, o Hermes, o primeiro, viveu antes do dilúvio universal, primeiro a falar sobre coisas superiores, movimento das estrelas, ensinou as horas do dia e da noite, construiu santuários para louvar Deus, pensava e falava em medicina e é o primeiro a profetizar o grande dilúvio. Então, hoje em dia, sabemos que, principalmente, o pai da história, né, conhecida como o pai da história, o Heródoto, aquele que viajou o mundo para contar o historiador, contar as histórias das civilizações, muita história, né, muito que foi escrito por ele é considerado como um mito, como uma mitologia, não como uma coisa concreta, mas com o avanço da tecnologia estão descobrindo muitas coisas que que Heródoto citou no seu livro, estão sendo descobertas agora na atualidade. Então, se umas coisas estão sendo descobertas, pode ser que a maioria ou quase todas elas são reais, e principalmente aquelas que nós estudamos já aqui na Escola de Aprendiz do Evangelho, lá no comecinho do livro Iniciação Espiritual, que vai falar sobre a formação dos continentes, que existia um continente de nome Atlântida. Então, esses mitos, essas lendas, eles são muito cultivados, porque ainda a gente não conseguiu encontrar vestígio arqueológico físico para poder argumentar essas histórias, mas algumas das histórias já estão sendo encontradas, e quem sabe aí, no futuro, com o avanço tecnológico, poderemos encontrar vestígio de outras civilizações, dando argumento para esses conceitos. O Hermes, o primeiro, ele tinha um temor, né, que a sabedoria pudesse se perder, ser apagada. Então, qual que é a ideia? Gravar tudo isso nas paredes dos templos, lá no Egito, nas paredes das tumbas, nas paredes das pirâmides, na pedra. Então, ele colocava assim lá na pedra todas as técnicas, ferramentas de trabalho, essências da ciência, né? E etc. Vemos bem que, quando foi mais ou menos em meados do século XVIII, quando foi descoberto século XVIII ou século XIX, quando foi descoberto a tradução, né, conseguiram ler lá por Champollion os hieroglíficos egípcios. A gente sabe hoje que muitos, né, estudiosos falam que nós arranhamos só a primeira camada de interpretação. Então, a gente não sabe toda a ideia que está contida ali naqueles hierógrafos que foram esculpidos nos templos, nas paredes das pirâmides dos templos e assim sucessivamente. Então, quem sabe, também no futuro, podemos ter um entendimento mais amplo do que está escrito ali nessa cultura do Egito Antigo. O Hermes II, ele habitava, segundo o livro aqui, menciona a obra desse Abu Mashal,
habitava na Babilônia, numa cidade chamada Babil. Ele era considerado um construtor de cidades, então esse Babil aí foi uma cidade que esse Hermes ergueu, é, é, conce, conce, teve a sua concepção, né, através do Hermes. Ele vive depois do dilúvio universal. Ele é muito bom em medicina e filosofia e tinha o dom dos números. Uma coisa muito legal aqui que a gente vê no livro segundo essa obra medieval. Ele renova toda a ideia de medicina, de aritmética e de filosofia. E Babil, aqui a cidade que, segundo dizem, foi ele que fundou, era conhecida como a cidade dos filósofos. Então, ele fala que seus filósofos foram os primeiros a fazer as leis, os tratados e assim sucessivamente. Um negócio muito interessante que o livro vem mencionar é que o Hermes II tinha um pupilo, e esse pupilo foi Pitágoras. Então, quando lá no módulo, lá na frente, nós fomos estudar no módulo 4, possivelmente em 26, eu creio, ou 25, né, 20, 25, nós fomos estudar os conceitos da Grécia Antiga e estudaremos Pitágoras, a gente vai ver que Pitágoras também tem muita ideia bem baseado no Egito Antigo. Muito legal ver mencionado aqui que ele foi um discípulo pupilo desse Hermes II. O Hermes III viveu na cidade de Misr, no Egito, após o dilúvio também médico e filósofo, autor de livros sobre animais venenosos e a arte da alquimia, e teve um discípulo chamado o Asclépio. Então a gente também ouve esse Asclépio, essa obra, né, do Asclépio, que é uma obra de conversa entre Asclépio e Hermes, né, entre discípulo e a divindade, Hermes, Tote, o Deus, e é muito legal esses conceitos de diálogo para trazer a filosofia, para trazer os ensinamentos. A gente vai ver isso repetitivamente em todas as civilizações, na egípcia, no hinduísmo, nas ideias da Grécia e etc., que é esse diálogo entre um mestre e um discípulo, trazendo muito ensinamento ali nesse diálogo. É muito interessante. No apêndice B, que vai falar sobre as profecias herméticas, tem o Core Cosmo, né? Vai falar sobre esse Core Cosmo, que a tradução pode ser a Virgem do Mundo, mas alguns estudos ou alguns tradutores, eles entendem também que pode ser o olho do mundo. Então, é um texto hermético, que foi encontrado em 1945 na cidade egípcia de Nag Hammadi. Então, quando a gente vai querer pesquisar, é só colocar lá textos Nag Hammadi ou Nag Hammadi. A gente vai ver lá que, de novo, é a mesma história, né? Alguns pastores vão lá, encontram numa caverna, etc., um monte de texto antigo, escrito em copta da antiguidade, lembrando sempre que o copta era a escrita do Egito, à época dos discípulos, né? O copta antigo, e é daí desse copta antigo que Chapolion consegue fazer um pensamento reverso do copta e voltando para poder entender os hieroglifos do Antigo Egito. Muito legal esse. E esses textos aí que foram encontrados foram traduzidos em 1885 por Anna Gifford e o Edward. E ele vem falar muitas coisas sobre conceitos herméticos. Então, a partir daí se fala, poxa vida, hoje, quando, né, na atualidade, a gente consegue achar um texto antigo, a gente consegue fazer a autenticação, pelo menos do material, para ver de que ano que é aquele material que foi escrito. Aí você vai ver, está escrito em copta antigo, que é coisa lá do início do cristianismo. Aí você vai fazer a datação do material através de técnicas, né, do carbono e etc., e vai saber que ele foi lá mesmo, ele é real, porque o material é dado como
do começo da nossa era. É muito interessante a gente ver que lá no começo da era já se tinha conceitos herméticos sendo estudado até dentro do cristianismo, né? Também vai falar do Asclépio, que é o Discurso Perfeito de Hermes Trismegisto. Esse texto original está em grego, foi perdido e depois foi escrito novamente entre 100 e 300 em Alexandria. O Core Cosmo, isso aqui nós já falamos, e depois nós vai aqui já para a esfinge hermética, que é o apêndice C. A ideia de documentos e textos escondidos na efígie não é de hoje, vem de muito. Aqui, segundo alguns conceitos, né, do livro, menciona o Heródoto, o historiador, o pai da história, que visitou o Egito há 2.500 anos atrás, e ali alguns sacerdotes falavam de câmara subterrânea nas pirâmides, e ele menciona isso na sua obra. Isso aqui é uma das coisas que foram encontradas, né, não recentemente, mas há bem pouco tempo atrás. Eu creio que uns 50, 60 anos atrás, foram encontradas essas câmeras subterrâneas em uma das pirâmides, que é a pirâmide de Saqqara. Então, Heródoto falava sobre câmeras subterrâneas nas pirâmides, todo mundo achava que aquilo ali era um mito, porque ninguém encontrava, mas depois foram escavando e foram encontrando essas câmeras, e lá dentro da pirâmide, ou embaixo da pirâmide de Saqqara, tem muitas câmeras, muitos túneis escavados que remonta de quilômetros, né, de túneis embaixo dessa grande pirâmide aí, a pirâmide de Saqqara. Isso aí a gente pode verificar facilmente procurando documentários na internet. Muito legal. Então, esse já é uma das coisas que Heródoto relatou e que se foi encontrado posteriormente. E é isso aí, chegamos no final aqui das coisas mais legais do livro A Tábua Esmeralda. Nós estudamos agora a Tábua Esmeralda inteira, né, até os apêndices, acabamos o livro, chegamos no final. Então, esse primeiro módulo já está sendo concluído aqui. No dia do nosso encontro, nós fizemos um exercício prático, falamos no aproveitamento do meu tempo, como eu me sinto. Foi um momento de partilha, cada um ali comentou como que está aproveitando o tempo, fazendo uso do tempo, que é uma coisa muito importante, a gestão do tempo para a gente poder dividir. Comentamos sobre alguns pilares que tem que ter as nossas vidas, né? Não pode ter um único pilar. Às vezes as pessoas trabalham, é demitida, acaba desencarnando ou ficando doente. Por quê? Porque o trabalho era o único pilar da vida dela. O trabalho era o pilar. Então, tirou esse pilar, a casa dele foi ruída. Então, é importante a gente administrar o nosso tempo para construirmos os pilares: pilar da família, pilar do lazer, pilar do trabalho, pilar do estudo, pilar da espiritualização, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, com esses vários pilares, se um ruir, eu tenho outro para me sustentar. Eu não vou ruir de uma, desmoronar assim de uma forma tão fácil. E essa administração do tempo faz parte dessa construção desses pilares. Nós discutimos um pouquinho sobre isso, era um momento de partilha. Aqui não dá para discutir mais do que nós estamos comentando aqui. E é isso, gente. O próximo módulo nós já vamos falar do hinduísmo. Então, o próximo módulo ele será em 2023. Eu conto com a sua participação. Nós faremos alguns vídeos aqui de divulgação, enviaremos também uma inscrição para quem queira participar dos estudos online. Será muito legal. Estamos já preparando esse material aqui do hinduísmo. Vários conceitos muito legais serão aprofundados dentro da iniciação, dentro dos conceitos iniciáticos da antiga Índia. Muito legal mesmo. Então, eu acho que é isso. Nos vemos, então, o ano que vem. Eu creio que até o próximo módulo, possivelmente nesse começo, entre final de dezembro e começo de janeiro, será colocado alguns vídeos aqui de divulgação, e vamos nos vendo, e quem sabe
no próximo módulo, você que está aí nos assistindo, faça parte dos nossos estudos online ao vivo, para que possamos discutir as nossas ideias e crescermos mutuamente. Eu agradeço muito a atenção de todos nesse primeiro ano de 2022. Foi fantástico essa viagem, porém, nós só arranhamos a superfície dos conceitos iniciáticos do Antigo Egito. Estudamos o Caibalho, vemos vários dos seus princípios, os 7 princípios, entendemos como que as escolas de mistério do Antigo Egito cultuavam um Deus uno e dividia os atributos desse Deus uno em vários outros deuses, e veremos isso também acontecer no hinduísmo. É muito legal, não temos a pretensão aqui, não somos expertos nisso, mas estamos com muita vontade de compartilhar as ideias e nos vemos, então, nesses vídeos de divulgação e nos próximos vídeos, nos próximos encontros. Um beijão a todos, que Jesus sempre abençoe os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz de Deus. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Compartilhe esse vídeo, compartilhe os links, dê o seu ok, o seu joinha, o seu legal no vídeo, se você gostou, e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal. Beijo a